Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de outubro, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 10 ao capítulo 14. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 10, Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva, no tempo das chuvas serôdia. E o Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Porque os ídolos do lar falam de coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelha, aflito, porque não há um pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e os castigarei. Os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairá todos os chefes justos, né? Então, a menção aqui da posteridade da casa de Judá, promessa dada a quem? A Davi, que nunca faltaria alguém que ocupasse o trono, né? Então nós vemos ali, né, a profecia em relação ao Messias, a esta pedra angular. E serão como valentes que na batalha pisam os pés dos seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque o Senhor seu Deus, eu os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração alegrará-se com muito vinho, os seus filhos serão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que eu os espalhe por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão, né? Então ele faz essa promessa, né, a Israel. Olha o 11, abre o Líbano as suas portas para que o fogo consuma os cedros. Geme o cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores e a sua glória destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruído a soberba do Jordão, né? Então nós vamos ver aqui no capítulo 11, dando essa continuação. Só que no versículo 4, ele vai trazer uma parábola, a parábola do bom pastor. Veja só, assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança, aqueles que compram, matam-nas e não são punidos. Os que vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem dela. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei aos homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do que o seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos dele. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, os pobres
as pobres ovelhas do rebanho. Tornei para mim 2 vacas e a chamei de Graça, e a outra União. E apacentei as ovelhas, dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então eu disse: eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. E o que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomai a vara chamada Graça, e quebrei para anular a minha aliança que eu os fizera com o meu povo, pois anulada naquele dia, e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro. Esse significado, preço em que fui avaliado por eles, tomei a 30 moedas de prata e o arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda pretextos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, e nem apacentará as sãs, mas comerá a carne das gordas e arrancar-lhe-á as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, sobre o ombro direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. E aí, capítulo 12 é a salvação sobre Israel, né? E aí nós vamos ver que nós terminamos o livro de Zacarias no capítulo 14, né, que é a nossa leitura de hoje. Nós podemos ver que vem o arrependimento, sim, ainda profetizado no capítulo 12, no capítulo 13, eliminados os ídolos e os falsos profetas, né? E nós vamos ver que ele fala no capítulo 14, o juízo sobre Jerusalém e os seus opressores, e a glória futura da cidade de Davi, né? Tudo isso é trazido no livro de Zacarias, porque amanhã nós iniciaremos, né, o livro de Malaquias, e nós vamos finalizando assim o Antigo Testamento. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Eis que vem o dia do Senhor, é profetizado no capítulo 14, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e as cidades serão tomadas e as casas serão saqueadas. As mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte da oliveira, que está defronte a Jerusalém, para o oriente. Os montes das oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul.
Então, nós estamos falando de uma profecia futura, né? Nós estamos falando da terceira vinda do Messias. Então, a primeira vinda dele foi quando ele nasceu, né? E o menino vos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento, né? É aquele evento surpresa. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado, né? Estamos em vias desse acontecimento que é a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda, que é o arrebatamento. E aqui nós estamos vendo já a vinda, a terceira vinda, que é a vinda sobre o julgamento sobre Israel e os seus opressores, né? Então, que fala nessa vinda específica que todo olho o verá, né? Fala sobre o dia da peleja, da grande batalha. Fala-nos aqui, né? Sobre a questão dos pés, né? Sobre os montes das oliveiras, né? Então, você está olhando aqui, está vendo algo muito específico, né? E naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, né? Então, essas águas foi muito profetizada pelo profeta Ezequiel lá, né? No 47, e nós vamos ter também menção sobre este rio em Apocalipse 22. E a glória futura da cidade de Deus, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos que foi instituída por Deus lá em Levítico 23. É uma das festas sagradas. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva, e se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre ele a chuva, virá praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifício virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. E naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.